Vamos lá. Querido bom Deus, Pai eterno que habita nas alturas dos céus. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, pela oportunidade que temos, Senhor Deus, de estarmos juntos, reunidos entre irmãos, para estudarmos a Tua palavra. Temos aqui, Senhor Deus, mais de 30 pessoas, Senhor Deus, aqui nessa sala de reunião, todos com a Bíblia aberta, com a canetinha na mão, com o seu papel na mão para fazer anotações, todos querendo estudar melhor a Tua palavra, aprender melhor como manusear a Tua palavra. Por isso, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa nos ajudar para que possamos, através do Espírito Santo, compreender a Bíblia e assim colocarmos em prática. Abençoe, Senhor Deus, a Vera, que está hospitalizada, nós não sabemos como ela está, mas que o Senhor possa colocar a Tua mão poderosa sobre ela. Abençoe os seus familiares, o seu filho que está lá com ela. Abençoe o Leandro, a Rosa, o irmão Raimundo e tantas outras pessoas que nós ainda nem sabemos os nomes, que estão hospitalizados. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha misericórdia, Senhor Deus. Abençoe os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente. Fica conosco, Senhor Deus, e nos proteja de todo mal e de todo perigo. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos amigos, quanto mais você agora prestar atenção agora, a mente de vocês vai ficar aí bem assim aguçada. Por que nós temos que estudar a Bíblia? Qual é o motivo? Paulo fala isso para Timóteo, né? Paulo vai falar para Timóteo que o obreiro tem que saber manusear bem a palavra. Isso não é só para pastor. Infelizmente, muitos que se dizem pastores por aí, de algumas denominações, não sabem nem manusear a Escritura. Certa vez eu estava conversando com um pastor de uma certa denominação, que não convém falar o nome, e eu falei para ele de um livro da Bíblia, ele não sabia que existia o livro na Bíblia. Então, é triste isso, né? É triste saber que recebe um título, mas não sabem o significado desse título, o porquê que tem esse título. Então, hoje eu tive uma conversa com um amigo, ele me disse, olha, você, Israel, é um pastor que sobre você paira muita responsabilidade. Eu tenho aqui uma classe, então eu estou aqui com vocês e vocês são as minhas ovelhas, né? Estou aqui com uma grande incumbência de passar a palavra para vocês. Então, fico muito feliz por isso e é Deus que fez esse momento acontecer, tá bom? Não foi a tragédia, mas através da tragédia, das coisas ruins, estamos tendo esse momento, tá? Então, nós vamos voltar a recapitular algumas coisas, mas antes de nós voltarmos a recapitular algumas coisas, eu quero levar você a entender uma situação que está proposta dentro da Bíblia, tá? Então, vamos comigo lá para o livro de Salmo, capítulo 24, o Salmo 24. Você vai fazer uma viagem na Bíblia agora. Salmo 24, a partir do verso 1 e 2. Está jantando aí, Irineu? Salmo, capítulo 24, a partir do verso 1 e 2. Jantando. Salmo 24, a partir do verso 1 se eu não comer, e 2. fico mal. Tá? Se vocês quiserem agora fechar o microfone de vocês, podem fechar o microfone, tá bom? Que a partir de agora nós vamos, assim que você quiser fazer uma pergunta, alguma coisa, você está à vontade para fazer a pergunta, tá? O Salmo 24, nunca diga Salmo capítulo 24, tá? Já falei isso para vocês, que dentro dos cânticos não existe capítulo, tá? Não existe capítulo. É Salmo 24, 1, 2, 3. Nós vamos ler o Salmo 24, verso 1. Olha só que interessante. Diz assim a Bíblia. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Ok? Ao Senhor pertence a terra. O que é a terra? O cosmo, o planeta Terra. E tudo que nela contém. Tudo. Tudo. O mundo e os que nele habitam. Ou seja, toda a criação é de Deus, o mundo é de Deus e as pessoas que habitam no mundo é de Deus. Então, qual é o maior objetivo de Satanás?
roubar, usufruir aquilo que é de Deus. Porque, segundo diz o livro de Isaías, olha lá no livro de Isaías, capítulo 14, livro de Isaías, capítulo 14, aqui está o panorama do que Satanás realmente quer, qual é o seu real desejo. Está aqui no livro de Isaías, capítulo 14. Tudo pertence a Deus, mas Isaías diz aqui algo um pouquinho assim melhor. Olha o que diz a Bíblia, tá? Você pode estruturar esse estudo aqui para fazer um belo de um estudo bíblico e também um estudo para você pessoal, tá? É uma continuação do estudo passado. Verso 14, falando aqui sobre a Babilônia. Babilônia aqui, quando Babilônia ela ia triunfar sobre aliás, Israel iria triunfar sobre a queda da Babilônia. Aqui usando aqui uma analogia, verso 12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, estrela da manhã, filha da alva. Ele está falando aqui da estrela. Olha bem que interessante. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Entenda alguma coisa. Na Bíblia, não aparece o nome de Satanás, Lúcifer. Mas aqui aparece o nome dele. A palavra estrela da manhã significa que essa estrela está recebendo luz para que ela possa brilhar. Então, essa estrela se chama Lúcifer. Tá bom? No hebraico, aqui aparece o nome de Satanás. Lúcifer, aliás, o nome dele no céu. Lúcifer, estrela da manhã, filho da alva, ou seja, filho do amanhecer. Ou seja, ele não tem luz, mas ele recebe luz para amanhecer, para brilhar o novo dia. Então, aqui está o nome de Satanás, quando ele estava no céu, Lúcifer. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E lá no céu, dizias no seu coração, na sua mente, eu subirei. Observe que está tudo no pessoal, no pronome pessoal. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu nome. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que ele está dizendo? Eu vou roubar aquilo que é do Altíssimo. Eu vou tomar aquilo que é dele. Eu vou sentar no lugar dele. Tudo aquilo que ele diz que ele é dono, eu serei o dono. É isso que Satanás está dizendo. É isso que Isaías está falando, qual era o pensamento de Satanás. Bom, agora presta bem atenção nisso, tá? Presta bem atenção. Você precisa prestar bem atenção nisso aqui. Bom, quando Jesus ele está, quando Jesus está enfrentando Satanás no monte da tentação, quando Jesus está enfrentando Satanás ali no monte da tentação. Rael, desculpa me incomodar, tem outra pessoa falando aí. Como você está? Eu vou desligar os microfones aqui, tá? Vou desligar todos os microfones. Estão todos ligados agora, tá? Eu tenho que ficar bastante aqui atento aqui aos microfones, tá? Eu vou ficar sempre aqui atento aos microfones também. Então vamos lá. Olha só que interessante. A Bíblia está dizendo que Satanás queria tomar o lugar de Deus, queria se assentar no lugar de Deus. No capítulo 24, aliás, no Salmo 24, nós entendemos ali que Deus é dono de tudo, Deus é dono do planeta, Deus é dono da terra, de tudo que nela existe. Deus também é dono das suas criaturas que habitam na terra. Ele é o criador de tudo, ele é dono de tudo. Agora, olha que interessante. Satanás, então, quer ele ser o dono. Quando Jesus ele vai enfrentar, ele vai confrontar Satanás no Monte da Transfiguração, aliás, no Monte da Tentação, o que está acontecendo lá? Vamos lá para Mateus, por favor. Vamos lá para Mateus. É muito importante. O que isso aqui tem a ver com o livro de Josué? Tudo. Vocês vão ver como que tem tudo a ver. Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Esse estudo aqui hoje vai mexer com o teu coração, você vai aprender mais coisas. Olha só que interessante. Eu já fiz um estudo a respeito dessa passagem com vocês também, falando sobre o deserto da tentação, o que realmente significava, tá bom? Mas eu quero que você entenda o que está acontecendo.
A seguir, verso 1, foi Jesus levado pelo Espírito. Não é levado pelo Espírito. Ele foi para o deserto com o Espírito. Quando ele é batizado, ele vai com o Espírito, movido pelo Espírito, com o Espírito habitando nele, ele vai para onde? Para o deserto. Sempre quando você for para o deserto, por favor, não vá sozinho. Quando você for para o deserto, vá sempre com o poder de quem na sua vida? Com o poder do Espírito Santo. Todos nós passamos por desertos e às vezes ainda estamos passando pelo deserto. O que é o deserto? Eu já falei para vocês, deserto é o lugar onde Deus vai provar você para que você possa, então, entrar na terra prometida. Então, entenda, nunca vá para o deserto. O deserto é o quê? Os problemas que você vai enfrentar, as dificuldades que você vai enfrentar, a falta de coisas que você vai ter, mas nunca deixe de ir para o deserto se não for com o poder do Espírito sobre você. Por isso que quando você se batiza, o Espírito está sobre você, e aí logo em seguida você percebe que um monte de coisas acontece. Você passa por provações, por dificuldades, e um monte de coisa acontece. Mas se você está movido pelo Espírito, pode ter certeza que você vai passar por esse deserto. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Então, no verso 2, depois de 40 dias de jejuar ali, Jesus teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem no quê? Em pão. Observe, se és filho de Deus, eu já falei isso para vocês, vou tornar a falar para vocês. Satanás, Ellen White tem um comentário de Ellen White que eu não acho aqui agora, mas eu li para vocês no outro estudo. Satanás, ele fica observando Jesus os 40 dias inteiros ali. E no momento que Jesus estava fraco, debilitado, já com a mente bem fraca, Satanás chega. Satanás chega e fala assim, opa, peraí. Eu vim aqui para... Olha, observe bem essa expressão. Eu vim aqui para confortar, porque a Bíblia diz que ele aparece como um anjo de luz aqui para Jesus. Ele aparece como um anjo de luz, porque quando ele aparece, Jesus não percebe que é ele. A Ellen White comenta que Jesus olha para Satanás e não percebe que é Satanás. Ele só vai saber que é Satanás porque Satanás fala, se tu és. Ou seja, peraí. Jesus acabara de ser batizado e recebido do Pai a garantia que ele era o Filho amado. Como que agora um anjo chega e fala, se tu és? Ou seja, está querendo colocar dúvida na minha cabeça? Então, o que está acontecendo? Quando ele olha para Jesus, ele fala assim, peraí, eu vim confortar o Filho de Deus e chego aqui e vejo esse maltrapilho, esse cara todo desfigurado, essa figura toda desfeita. Aí ele olha para Jesus e fala, esse não é Jesus, esse não é aquele que estava no céu, esse não é aquele que estava sentado no trono, esse não é aquele, está muito desfigurado. Aí ele faz uma pergunta, se tu és, será que é mesmo? Se tu és o Filho de Deus. Aí ele entra em confronto com Jesus. Faça com que essas pedras se transformem em pães. Então respondeu Jesus, está escrito. A palavra aqui não é logos. Está escrito aqui como eu acabei de ver, como eu acabei de ouvir. Eu já acabei de ouvir. Eu já acabei de ouvir que eu sou o Filho de Deus. Então, se eu sou o Filho de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque eu sou o Filho de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou ele sobre o pináculo do templo. O templo era um lugar sagrado, e Jesus, do jeito que ele estava, ele não podia ficar em cima do templo. Como que um ser todo desfigurado, todo feio, todo sujo, sem comer, como que ele poderia ficar ali? Jesus não era sacerdote, ele não podia ficar lá. Satanás, então, está dizendo para Jesus, você está em cima do templo e você está profanando o templo sagrado do Pai. Como que você está aqui? E ele lhe disse, se és realmente o Filho de Deus, então atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Agora, olha só, e eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte alto. Agora que eu quero que vocês prestem atenção. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse,
tudo isto te darei. O que ele está dizendo para Jesus? Tudo é meu. Eu sou o dono daquilo que você criou. Eu sou o dono do mundo, eu sou o dono das plantas, eu sou o dono de tudo. Ah, queridos, vou falar uma coisa para vocês. Satanás está falando assim, eu estou no seu lugar, eu sou o Deus agora. Mas se você quer tudo de volta para você, ah, Jesus, se eu sou Deus, se curve diante de mim, porque eu sou o dono. E agora, olha que interessante, o pior não é isso. O pior é que Jesus também disse que ele era dono. Não foi só Satanás que falou. Aliás, Jesus não disse que ele é dono em si, mas Jesus falou que ele era quem? Olha só que interessante, no capítulo 14 do livro de João. Vai lá comigo. Capítulo 14 do livro de João. Não perca o raciocínio, não perca essa ideia, tá bom? Não perca essa ideia, tá? Hoje eu estou falando, talvez, com pessoas que estão entrando aqui pela primeira vez, tá? Aqui temos o Enzo, temos o Anderson, temos aqui muitas pessoas, o James, temos aqui o Joel. O Joel hoje está conosco também, amém? Que Deus abençoe o Joel. Temos aqui várias pessoas que estão entrando pela primeira vez aqui conosco, tá? Então, eu quero que vocês sejam bem-vindos, a Sônia, a Valdelice, ô irmã Valdelice, que Deus abençoe vocês, tá? Então, acompanhem o raciocínio do estudo, tá? Para vocês não perderem a ideia. João 14, versículo 30. Olha o que diz a Bíblia. João 14, 30. Diz assim. Olha só que interessante. Jesus diz assim, olha, já não falarei mais convosco, ou muito convosco, porque aí vem quem, queridos? O príncipe do mundo. O que ele está falando? Aquele que diz que é dono do mundo, aquele que diz que é o cara. Então, Jesus está dizendo que Satanás, ainda naquele momento, ainda ele era o governador, o governante do mundo. Olha que interessante. Não era só Satanás que dizia que ele era. Jesus também falou, aí vem ele, mas ele nada tem em mim. Agora, olha o capítulo 12, verso 31 aí da sua Bíblia. Capítulo 12, verso 31. Volta só um pouquinho. Olha só que interessante. Presta atenção nisso, tá bom? Por favor. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora, o seu príncipe também será o quê, queridos? Expulso. Porque o verdadeiro dono chegou. Aquele que realmente manda nesse negócio aqui. Ele está aqui para provar que ele é o falso dono da terra, que ele não é o dono da terra. Eu já provei que ele não é o dono da terra quando eu coloquei um homem aqui e fiz um teste com ele. Com quem que eu fiz um teste? Jó. Eu fiz um teste com Jó e ele já sabia que tinha alguém que era o meu representante na terra. Então, entenda, queridos, Jesus está falando, chegou a hora de eu expulsar Satanás, chegou a hora de eu mostrar para ele quem é o verdadeiro dono desse negócio. Ou seja, ele sempre achou que ele era, mas ele nunca foi de fato. Ele achava que era de direito, mas nunca foi de fato. Observe bem essa expressão. Ele achava que ele era o governante de direito, mas nunca foi de fato. Nunca foi de fato. Tá? Com isso na mente, entenda agora algo muito importante, tá? Muito importante. Eu quero ler isso aqui para vocês. Existe uma lei que talvez vocês não conheçam, mas vou dizer ela para você, que é a lei do usufruto. Já ouviu essa lei do usufruto? A pessoa fica tanto tempo num lugar que ela tem direitos àquele lugar. Tem direitos àquele lugar. E o direito que essa pessoa tem é sobre coisas alheias, ela tem direito à pessoa que mora ali, ela tem direito ao fruto daquele lugar, ela tem direito à casa. Por exemplo, a minha tia, os meus avós moraram 50 anos, já morreram meus avós, moraram 50 anos numa propriedade lá no interior, depois eles morreram, a minha tia continuou lá, e aí o que aconteceu? Hoje ela é dona daquela chácara inteira. Por que ela é dona? Porque ela entrou com o usufruto e ela agora é a dona, ela tomou posse daquele lugar. Então, observe, Satanás era o que na Terra? Ele era apenas
como é que eu posso dizer para você? Um inquilino que estava usufruindo daquilo que não era dele, mas ele reivindicava aquilo para ele. Agora, olha que interessante, presta bem atenção como que Deus agiu. Presta bem atenção. No início da história, lá no livro de Gênesis, no capítulo 5, olha lá que interessante, no livro de Gênesis, no capítulo 5, observe essa história, observe bem essa expressão aqui. Olha só o que acontece aqui no livro de Gênesis, no capítulo 5. Eu preciso ler isso aqui para você entender, para ficar mais claro isso tudo que eu estou falando para você. Olha só que interessante, versículo 21, capítulo 5, verso 21 do livro de Gênesis. Acompanhe bem esse raciocínio, tá? Capítulo 5 do livro de Gênesis, verso 21, diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a quem? Gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus fez o quê? Deus levou Enoque para o céu. Observe quantos anos ele anda com, quantos anos ele faz a vontade de Deus? 365. Isso lembra você do quê, queridos? 365 dias do ano. Entendeu agora? Mas ele anda em anos com Deus, 365 anos com Deus, e Deus pega ele e leva para onde? Leva Enoque para o céu. Agora, como que Deus leva alguém para o céu se tinha um dono da terra? Se existia aqui uma pessoa que dizia que ele tinha herdado isso, que ele estava usufruindo disso. Na mente de Satanás, ele era dono, mas na mente de Deus, ele era apenas aquele que estava usufruindo daquilo que não lhe pertencia. Agora, olha que interessante, presta bem atenção nisso agora. Quando nós vamos para o livro de Mateus, vai lá comigo para o livro de Mateus, queridos. Lá para o livro de Mateus, eu quero falar com vocês aqui agora sobre o Monte da Transfiguração, no capítulo 17. Livro de Mateus, capítulo 17. Olha o que vai acontecer aqui no livro de Mateus, capítulo 17. Verso 1 em diante. 6 dias depois, se eu tiver adiantado demais, vocês me digam. Livro de Mateus, capítulo 17, verso 1. Diz assim a Bíblia. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado, ou seja, o seu rosto começou a brilhar. Então, o seu corpo ele deu demonstração como ele era no céu. Então, o seu rosto começou a resplandecer como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram, quem que apareceu? Moisés e Elias, falando com ele. Quem é que está no céu aqui, queridos? Moisés e Elias. Moisés e Elias estão no céu. Como que eu sei que Moisés está no céu? Vamos comigo para o livro de Judas. Vai lá, para o livro de Judas. É o último livro antes do Apocalipse, tá bom? Livro de Judas. É fantástico esse estudo que eu vou passar para vocês hoje, tá? Hoje vocês vão ficar radiantes. Livro de Judas, capítulo... Judas aqui não é o Judas Iscariotes, tá? Judas aqui é um Judas... O nome de Judas no tempo de Jesus era comum também, tá? E esse Judas aqui provavelmente pode ter sido um irmão de Jesus, por parte de pai, é claro. Judas, livro de Judas, verso 9. Não tem capítulo aqui, tá? Livro de Judas, verso 9. Diz assim. Vamos ler o verso 8 também. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo, difamam autoridades superiores. Contudo, observe essa expressão. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse o Senhor te repreenda. Deixa eu parar por aqui. O que está acontecendo aqui, queridos?
Quando Moisés morreu, quem enterrou Moisés foi o próprio Deus que enterrou o corpo de Moisés. Porque ninguém enterrou o corpo de Moisés, ninguém estava lá na hora que Moisés morreu. Se você voltar lá para o livro de Deuteronômio, você vai ver isso nos últimos capítulos. Mas Satanás ficou de plantão no corpo de Moisés. Por quê? Porque Satanás, ele ficou o tempo todo seguindo a vida de Moisés e achava que Moisés tinha morrido em pecado. Ele pensou que Moisés tinha morrido em pecado. E aí, queridos, ele ficou lá de plantão porque ele sabia que Deus iria, porque o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel aqui, o arcanjo Miguel, desculpa, é o próprio Jesus. E ele sabia que Jesus iria lá para ressuscitar Moisés, queridos. Ah, queridos, quando o anjo Miguel, quando Jesus Cristo desce ali para ressuscitar, ele não quer deixar sair o corpo de Moisés da sepultura, porque na mente dele, Moisés morreu em pecado. E se ele morreu em pecado, a sepultura dele não tem direito de abrir. Misericórdia, queridos. O que isso dá na sua mente? O que isso vem na sua mente? Se eu morrer em pecado, a minha e a sua, ou qualquer sepultura de quem morrer em pecado, o que vai acontecer com ela? Não vai abrir, queridos. Não vai abrir. Mas o que aconteceu com Moisés? Moisés pediu perdão dos seus pecados. E ao pedir perdão dos seus pecados antes de morrer, ele morreu salvo em Cristo Jesus, queridos. Isso é a maior satisfação que pôde acontecer na vida de Moisés. Jesus ressuscita Moisés, leva Moisés para o céu. E lá no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 do livro de Mateus, a gente vê Moisés ali confortando Jesus. Por quê? Porque Moisés, ele se salvou, queridos. Agora, vamos para mais um texto da Bíblia. Vai lá comigo. Israel. Segundo Reis, por favor. Segundo Reis. Quem está falando? Quer fazer uma pergunta, Wilton? Pode fazer, Wilton. Então, por que aqui é o próprio Jesus, né? Por que fala aqui que ele não se atreveu a proferir juízo infamatório e falou para o Deus te repreenda? Por quê? Porque ele Deus. Qual que é o juízo que ele estava falando ali? O juízo que Satanás estava falando para Deus é: ele não está salvo, ele está condenado na sepultura. E Jesus fala assim: não venha falar para mim que ele está condenado, porque eu sei que quando ele morreu, antes dele morrer, ele estava em paz comigo. Então você não tem direito de falar nada a respeito do meu servo Moisés. Proferir juízo era não permitir que ele ressuscitasse, porque o juízo que ele profere é dizer que ele estava enterrado no pecado. Não tinha direito à salvação. Tá bom? E por que ele fala assim, o Senhor te repreenda? Ele mesmo Quando não ele fala o poderia Senhor te repreenda, o Senhor justificou Moisés. Moisés está justificado, tá bom? O Senhor te repreenda, o Senhor... É como se ele estivesse falando para você hoje, Wilton. Por mais pecados que o Wilton cometeu, no último instante da vida dele, o Wilton pediu perdão para Deus. E Satanás, então, fica, aquele ali não vai abrir a sepultura. Mas quando o soar da trombeta, você ressuscita. Aí, sabe o que Deus está falando quando você sai? Satanás, você está repreendido, porque o Wilton é para mim um vaso de honra. Amém? Amém. Amém? Isso é fantástico, gente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Satanás não vai dar a última palavra. A morte não vai dar a última palavra para aqueles que aceitam Jesus hoje como seu salvador pessoal. Por isso que a entrega, queridos, ela tem que ser diária, ela tem que ser constante. Não existe aquele ditado, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, queridos. Muitos desses amigos que estão morrendo aí sozinhos nos leitos dos hospitais, talvez muitos deles estão morrendo salvos, queridos. Porque ali estão tendo o último motivo, o último momento para pedir perdão dos seus pecados. Tá? Então, a gente tem que crer nisso, saber que a graça de Deus está disponível para todos. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, vamos entender mais uma coisa muito importante. Tá? Olha só que interessante. O nosso querido pastor, chamado Wanderson, falou aqui a respeito de algumas coisas sobre Moisés ir para o céu. Elias vai para o céu. E Elias vai para o céu no quê, queridos? Elias vai para o céu em uma carruagem de fogo. Aliás, num redemoinho, desculpa. Elias vai para o céu num redemoinho. Mas por que Elias vai para o céu aqui em 2 Reis? Tá? Em 2 Reis,
A gente vai ler aqui como que Elias vai para o céu. Elias vai para o céu. E ao ir para o céu, queridos amigos, ele vai para o céu e substitui ali aliás, Eliseu substitui o nosso querido Elias. Capítulo 2, verso 9. Havendo eles passado, segundo Reis 2:9, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não te fará. Indo eles andando e falando, eis um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu do quê? Num redemoinho. Agora, observe. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Enoque foi o primeiro. Observe. Enoque foi o primeiro, Moisés e depois Elias. Esses 3 homens foram para o céu antes de Jesus morrer na cruz. Qual é o recado que Deus estava dando para Satanás, que dizia ser o dono da terra? Deus estava dando recado para ele, Satanás? É o seguinte, meu amigo. Por mais que você pense que você vai apossar, tomar posse da terra, saiba que você nunca será o dono de direito. Você pode achar que você tem direito, mas você nunca será o dono de fato. Ele achava que tinha direito, mas não era dono de fato. Entendeu? Jesus mostra para ele quem é que manda na cruz do Calvário. Ao ele pensar na cruz do Calvário que ele tinha direitos, Deus então vai falar para ele: olha, meu querido, na cruz eu vou mostrar para você quem é quem. Ele achou que tinha derrotado Jesus na cruz. E aí, quando ele vê que ele não tinha derrotado, ele coloca guardas na porta da sepultura de Jesus, para que Jesus não saia de lá. Aí um anjo só vem e espanta, expulsa Satanás lá, dizendo: meu querido, você perdeu a batalha. Por isso que lá no Apocalipse 12, verso 10 em diante, diz que ele agora tem pressa, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Bom, dito isso para vocês agora, amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu só estava fazendo a introdução do estudo, tá? Agora nós vamos entrar no estudo de verdade. Posso falar uma coisa? Jesus, ele era o dono porque ele é o criador, mas depois da cruz, do sacrifício dele, ele não é só dono por ser criador, mas porque ele merece, porque ele fez o maior sacrifício do universo, né? Mas olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe uma outra lei que se chama uso campeão. Já viu aquela lei chamada uso campeão? Tá? Eu tenho aqui um relato dessa história do uso campeão. Eu quero ler para vocês, tá? Presta bem atenção nisso. Depois, qualquer coisa, a qualquer momento, vocês podem usar isso. Ter direito sobre um terreno, depois de certo tempo de uso, não é apenas uma demanda atual. Isto foi datado, o uso campeão, ele tem uma data de 455 a.C. Em Roma, a uso campeão foi consagrada na lei das 12 tábuas, como forma de aquisição de imóveis ou imóveis pela posse continuada por 1 ou 2 anos. A etimologia da palavra indica: capio significa tomar, e uso quer dizer pela força. Uso campeão agora é você tomar pelo uso da força, ou o uso quer dizer pelo uso. Você usa de tanto que você usa, você está se esforçando tanto em usar, que você toma posse. De tanto que você usa, você toma posse. Aí ele diz mais: entretanto, apenas o cidadão romano teria esse direito, que não era na época extensivo aos estrangeiros. Portanto, o peregrino até conseguia fazer uso de determinado terreno, porém, poderia ter a posse reivindicada por um cidadão romano a qualquer momento. Então, tudo isso que nós temos aqui é uma lei romana. Agora, presta bem atenção, o uso campeão era de tanto que ele usava, que ele chegava a tomar posse. Entendeu agora? Israel. De tanto ele usar, ele tomava posse. Agora, o usufruto, o que era? Ele dizia que ele era dono de direito, mas ele não era dono de fato. E o dono,
Ele poderia chegar se ele não tivesse essa lei do uso campeão. O que era tomar posse? O que era você tomar uso? Já te dou a palavra, tá? O que era tomar uso? Era cuidar daquilo que estava lá. Ele tinha que cuidar, ele tinha que fazer a terra ser produtiva, ele tinha que realmente mostrar que ele estava ali e ele era dono, porque ele tinha coisas ali na terra. Por ele ter coisas na terra, ele poderia dizer que ele poderia tomar posse. Tá bom? Tá. Então, a casa que eu moro com meu pai. Então, antes da minha mãe morrer, eles fizeram um atestado de uso e frutos. Enquanto meu pai estiver vivo, a casa é dele. Uhum. Depois que ele morrer, é minha e da minha irmã. E o uso que foi é uso capião, que era isso acontecia quando estudava, a pessoa ficava 5 anos no local, depois ela se apoderava. É mais ou menos o que está falando do uso capião. Exatamente aí. isso, exatamente isso. Com frutos, tudo isso na mente sua, vivo. com tudo isso na cabecinha de vocês, agora vai ficar show. Agora vocês vão ficar assim, que negócio fantástico, tá? Vai comigo para o livro de Êxodo, capítulo 3. Vai lá comigo, vai lá. Presta bem atenção no que diz a Bíblia. Agora, isso aqui vai ficar muito claro na mente de vocês. Observe que a história está andando junto com a Bíblia, tá? A Bíblia anda sempre controlando a história. Capítulo 3, aqui no versículo 8, quero ler apenas isso aqui para vocês. Por isso eu desci a fim de livrar o meu povo, livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazer subir, para levá-los daquela terra a uma outra terra. Que terra que era? Boa, ampla, terra que emana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Então, Deus está falando, a terra é minha, vou pegar vocês e vou levar vocês lá. Quem é que habitava nessa terra, queridos? Olha lá quem habitava nessa terra. Habitava o cananeu, os heteus, o amorreu, o ferezeu, o eveu, que vem dos hititas, e do jebuseu. Entenda, tinha gente morando lá, mas eles achavam que era dono de direito, mas eles não eram dono de fato. A terra era de quem lá, queridos? A terra era de Deus. Entenda, Deus não está levando eles para tomar a terra, Deus está levando eles para expulsar aqueles que diziam ser donos de direito, mas eles não eram donos de fato. O verdadeiro dono sempre foi Deus. Então, ao levar o povo de Israel até Canaã, estava chegando a hora agora deles expulsarem os usurpadores da terra, aqueles que diziam ser dono da terra, mas não eram dono de fato. Eles eram apenas uns que estavam usufruindo daquilo que não lhes pertencia. Então, entenda agora, vocês entenderam agora o que está acontecendo aqui? E Deus está pegando o seu povo para herdar aquilo que era de fato, de direito deles. Era de direito e de fato deles. Mas tinha lá quem? Tinha lá um povinho que habitava lá. Então está na hora de fazer o quê? De expulsar aquele povo, mandá-lo embora. Então vamos para o livro de Deuteronômio agora. Vai lá comigo, por favor. Cara, esse estudo hoje ele é fantástico. Esse estudo hoje ele é maravilhoso. Capítulo 1 do livro de Deuteronômio. Capítulo 1 do livro de Deuteronômio, tá? Antes de nós lermos essa passagem que eu quero ler com vocês, eu quero dizer uma coisa para vocês, mais coisas ainda que eu quero dizer para vocês, tá? Nunca mais, por favor, tá? Nunca mais leia esse livro, o livro de Deuteronômio, como um livro qualquer. O livro de Deuteronômio, ele é é o maior livro da Bíblia, não só em quantidade de capítulos, não. Ele é o livro mais importante para um judeu. Ele é o livro mais importante, deveria ser o livro mais importante para mim e para você. Porque é o livro que Jesus mais cita no Novo Testamento. É o livro que Paulo mais fala no Novo Testamento. É o livro que os apóstolos mais falam no Novo Testamento, é o livro de Deuteronômio. Porque toda vez que se refere à lei no Novo Testamento, às vezes ele vai falar a palavra nomos para a lei, ele está se referindo ao livro de Deuteronômio, tá bom? Então, a maioria das vezes que os apóstolos
que os discípulos vão falar sobre lei lá, eles vão falar do livro de Deuteronômio, tá bom, queridos? Por isso que o livro de Deuteronômio ele é importantíssimo, importantíssimo, tá? Então, o livro de Deuteronômio, o nome Deuteronômio significa a repetição das leis. Escreve aí. É um livro de repetição, ou seja, vamos entrar na terra prometida e não podemos cometer erros antigos. Escreve aí, pode escrever. Vamos entrar na terra prometida, já ficamos 40 anos no deserto. E nós já sabemos o porquê que nós não entramos na terra prometida. Porque nós nos acovardamos. Sabe por que nós nos acovardamos? Começamos a olhar para gigantes, para pessoas ruins que moram lá naquela terra. Então, entenda, para nós não nos acovardarmos mais, para que nós não venhamos repetir os mesmos erros do passado, temos que repetir a lei de Deus o tempo todo. Isso é fantástico, queridos. O livro de Deuteronômio, ele é o livro que deveria dar amparo para o povo de Israel, para que eles pudessem começar a tomar posse diariamente da terra prometida. Eles esqueceram deste livro, e por esquecer desse livro, eles se misturaram com os cananitas, com os hititas, com os jebuseus, eles se misturaram com a idolatria daquele povo, porque esqueceram da lei, do livro mais importante que tinha, eles esqueceram. Tanto é que o rei Josias, ele acha esse livro escondido. E quando ele acha esse livro escondido lá, o livro estava no meio deles o tempo todo. E era uma lei do povo de Deus, era uma lei para os reis que subiam ao trono, eles tinham que copiar cópias desse livro o tempo todo. Subiam ao trono, copia. Como quando você copia, você não esquece. Então, o povo de Israel tinha que ter esse livro o tempo todo. O livro de Deuteronômio, ele é um resumo que Moisés fez da soberania de Deus em face à rebeldia humana. Este livro é um dos maiores do Velho Testamento. A sua influência na religião pessoal e familiar ultrapassa qualquer época da história. Tá? Eu estou lendo algo que eu escrevi aqui, tá? Então, este título deriva da tradução grega de uma frase que está lá no capítulo 17, verso 18, que os reis deveriam copiar. Então, esse livro ele é uma representação da lei do Sinai para o povo de Israel o tempo todo. Então, entenda uma coisa. Para entrar na terra, nunca se esqueça como vocês viveram no passado. Mas leia esse livro para não repetir os mesmos erros no presente e no futuro. Entenda bem agora. Antes de entrar na terra prometida, leia esse livro para não se esquecer do passado, para viver um presente feliz com esperança no futuro sempre. Entendeu agora? Então, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Agora, olha bem a ideia de tudo isso. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, entrega a vida para Jesus, o momento que você esquece da Bíblia, você esquece do seu passado e você torna a repetir os mesmos erros. Se vocês perceberam que tem tudo a ver com a gente, sabe que Deus está falando assim, filho, o dia que você esquecer da palavra, o dia que você esquecer de orar, você vai voltar a cometer os mesmos erros. Sabe por quê? Porque Satanás ele não vai desistir de você, porque ele acha que ele é dono de você o tempo todo, ele quer tomar conta do seu coração, e aí ele começa a mostrar para você todas as coisas gostosas que você deixou para trás. Você deixou as carnes de porco para trás, você deixou a balada para trás, você deixou o cigarro para trás, você deixou a bebida para trás, você deixou a prostituição para trás, e então você vai esquecendo da palavra, e ao se esquecer da palavra, você torna a cometer os mesmos erros. Por isso que quando nós nos batizamos, Deus nos dá o poder do Espírito Santo para nós continuarmos tomando posse da salvação dia após dia. E esse poder vem para você orar e meditar na palavra.
orar e meditar na palavra. Por isso que Jesus diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não precisa de pão, você não precisa de comida, você precisa da palavra. Porque se você não estiver alicerçado na palavra, você vai voltar ao lixo do pecado. Vocês entenderam agora como que esse livro, Deuteronômio, ele tem tudo a ver comigo e com você hoje? É fantástico isso, queridos. É maravilhoso demais. Por isso que aqui no capítulo 1, agora, que eu quero ler com vocês, o versos 6 e 7, nós já estamos chegando a quase 9 horas da noite. Vou aqui ler, vou estudar um pouquinho mais com vocês. Capítulo 1, versos 6 e 7. Moisés dá uma explicação para eles. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe. Aonde que foi? Lá no Monte Horebe, lá no Monte Sagrado de Deus, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte, e vocês ficaram demais nesse monte. Voltai-vos e parti, ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos na Arabá, que é a Arábia, e a região montanhosa, e a Baixada, e ao Negueb, e a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra. Ele está falando, olha, estou apresentando a terra para vocês. Aqui o povo de Israel está na fronteira da terra prometida. Está a um passo de entrar na terra prometida. Eis aqui está a terra. A terra é minha, que eu pus diante de vocês. Agora, tem uma coisa, eu sou o dono, mas tem lá dentro quem? Tem lá dentro aqueles que se dizem ser o dono. Eles estão usufruindo daquilo que não lhes pertence. Então, o que vocês têm que fazer? Entrar. Entrai e vocês tomem posse. Porque a terra é minha, estou dando para vocês. A terra é minha e eu quero que o verdadeiro dono, o meu representante, tome posse daquilo que é meu. Sabe quem é você na terra? Quando você toma posse da salvação, quando você toma posse daquilo que Cristo fez, você é o representante de Cristo na terra. E você tem a obrigação de expulsar Satanás do coração das pessoas. Você tem obrigação de expulsar Satanás, porque ele não é dono de ninguém. Ele não é dono da terra, ele não é dono de coração nenhum. Por isso que Deus está chamando você para que você vá e mostre para Satanás, para que ele saia do coração das pessoas. O que Jesus fez quando ele esteve aqui, queridos? Ao tomar posse da terra, ao tomar posse daquela região que ele estava, ele expulsava Satanás o tempo todo do coração das pessoas, dizendo assim, aqui você não manda nesse coração, Satanás. Sai daqui. Observe o que ele faz no Novo Testamento. Ele fica o tempo todo expulsando quem lá que ele expulsa, queridos? Expulsa o diabo, expulsa o diabo, expulsa o diabo o tempo todo. Tanto é que os demônios, quando viam Jesus, falavam assim, aí vem o Deus Todo-Poderoso. Ô Jesus, você vai nos expulsar de novo? Os demônios tinham medo de Jesus. A verdade é uma só. Quando Deus coloca você e eu para ser o seu representante, ele pergunta, será que Satanás tem medo de você? Ou ele manda no seu coração também? Misericórdia. Misericórdia. Está entendendo agora, queridos? Isso aqui é... Eu estou respirando porque Deus não está chamando a gente para uma missão qualquer, gente. Deus está nos chamando para expulsar Satanás do coração das pessoas. E como é que Satanás reina no coração das pessoas? Quando as pessoas vivem em pecado. Quando as pessoas estão vivendo em pecado, Satanás está tomando conta do coração das pessoas. E ele quer arrastar o máximo de pessoas possíveis para queimar no lago de fogo com ele. Então, entenda, a Bíblia vai dizer em Mateus que o lago de fogo não foi feito para os filhos de Deus. O lago de fogo foi feito para Satanás e seus anjos. Mas por que é que muitas pessoas vão se perder junto com ele? Porque deixou Satanás tomar conta do seu coração. Deixou Satanás tomar posse do seu coração. Queridos amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A missão que Deus dá para Josué de entrar dentro da terra prometida e expulsar os habitantes de Canaã é a mesma missão que Deus dá para mim e para você. É idêntica. Quando eu te chamo para ir e expulsar aqueles que dizem ser o dono do coração das pessoas, eu chamo você para entrar e possuir aquilo que é seu de direito. Então, entenda uma coisa agora muito importante.
54 vezes aparece aqui no livro de Deuteronômio a palavra possuir, tomar posse. 54 vezes. Deus fala, eu sou o dono, mas tem lá um usurpador na terra, tem lá aqueles que se dizem dono da terra. E eu, então, tenho um exército. Agora, é uma nova geração, porque aquela geração de incrédulos, aquela geração de pessoas que acharam que lá na Terra Prometida só tinham gigantes, eles morreram todos no deserto. Agora, a nova geração que está para entrar na Terra Prometida é uma geração dos filhos daqueles que saíram lá do Egito. E eles agora precisavam, então, entrar como um verdadeiro exército. Mas para entrar como um verdadeiro exército, precisava ter um general tomando conta. Então, Moisés era o cara ideal, ele era a pessoa ideal para governar aquelas pessoas para entrar lá. Moisés não era um cara de guerra, queridos. Moisés não era um líder de guerra. Moisés, ele era pacificador. Moisés, ele era conhecido como o homem mais manso da face da terra. Então, nunca foi projeto de Deus que fosse Moisés que governasse o povo de Deus lá para entrar naquela terra, porque Deus precisava de um general. Moisés já não tinha mais aquela garra para ser um general, queridos. Moisés já não poderia ser aquele general que ia governar um povo. Não que ele estava velho, não. Ele não tinha as características de um guerreiro. Mas quem é que tinha características de um guerreiro? Josué, queridos. Se você voltar no capítulo 17 do livro de Josué, aliás, do livro de Êxodo, nos versos 7 e 8 ali, quando Moisés está enfrentando, aliás, quando Josué está enfrentando os amalequitas, ali Deus viu que Josué se tornaria um grande guerreiro, queridos. E como um grande guerreiro, já que todas as coisas estavam contribuindo para que não fosse Moisés, Deus então usa um verdadeiro general de guerra para então fazer com que aquele povo conquistasse Canaã. Tá? Então, vamos agora para um outro verso que eu quero mostrar para vocês, que está aqui no livro de Deuteronômio, bem aqui na frente, agora no capítulo 32, no versículo 47, queridos. Capítulo 32, verso 47, que é o final do livro de Deuteronômio. Capítulo 32, verso 47. Diz assim, olha que interessante. 47, verso 47. Capítulo 32, verso 47. Vou tomar um pouquinho de água. A Bíblia diz assim, porque esta palavra não é para vós outros coisas vãs, antes é a vossa vida. O que é a vossa vida? Este livro chamado Deuteronômio. Este livro é para você a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Quando passar, quando atravessar, não demore em possuir. Vá logo conquistando, porque eu sou contigo. Por isso que lá no versículo 1, no capítulo 1, no verso 6 e 7, Deus fala para Josué, Josué, não tema, Josué. Parece que Josué está tremendo, né? Parece que Josué está com medo ali. Não, Deus está falando, Josué, não temas, porque eu sou contigo, Josué. Ser forte, corajoso, prevaleça, ou seja, permaneça firme que eu sou contigo. É isso que Deus está falando para Josué lá o tempo todo. Aonde essa ideia ela aparece, queridos? Isso é fantástico. Eu estou falando isso para vocês, eu estou aqui assim emocionado, tá bom? Por que isso é fantástico? Por que isso é fantástico? Olha bem o capítulo 1 aqui, no livro de Josué. Josué parece que está com medo, no verso 6. Olha o que diz a Bíblia. Verso 5, desculpa. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê corajoso, sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos teus pais. Então, somente, verso 7, sê forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo tudo ou toda a lei. Olha, o que Deus está falando? A única coisa que eu espero de você, Josué, é que você faça com que... O que eu quero de você, Moisés? Eu quero que você, Moisés,
aliás, desculpa, eu quero que você, Josué, apenas seja obediente, porque se você for obediente à palavra, a conquista será certa. Escreve aí. Escreve aí. Eu quero que você seja forte, corajoso, mas a única coisa que eu espero de você é que você seja obediente à palavra. Seja obediente, seja servo o tempo todo. Se você for servo o tempo todo, a conquista de Canaã não vai depender de você, vai depender de mim o tempo todo. Amém, queridos? Amém? Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Você está entendendo o que Deus está falando para Josué? É a mesma coisa que Deus fala para nós lá em Mateus 28, versos 19 e 20. Ide, fazei discípulos, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco até a consumação do século. Ou seja, querido filho, atravessou o Jordão, atravessou o batismo, filho, vai, filho. Se você parar, filho, sabe o que vai acontecer? Satanás começa, então, a tomar conta do seu coração. Se você não for, se você ficar parado e não ir, sabe o que vai acontecer? Satanás vai começar a tomar conta do seu coração. Como é que ele começa a tomar conta do seu coração? Desencorajando você, falando que você é um fraco, falando que você não merece, falando que você não vai herdar a terra prometida. E aí, sabe o que acontece com o pecador? Quando ele acaba de ser batizado, ele logo desiste de caminhar com Cristo. Por isso que Jesus promete lá, ide, capítulo 28, vou repetir, verso 19, ide, não pare. A palavra ide lá é continue caminhando, continue possuindo, continue tomando posse da salvação. Quando que você tem que tomar posse da salvação? Dia após dia, dia após dia, dia após dia. E quando isso vai acontecendo na sua vida, você vai prevalecendo sobre Satanás dia após dia, dia após dia. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em Mateus 24, eu estou falando isso para vocês, citando algumas passagens, no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 13, no verso 13, 14, diz assim, verso 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. O que ele está dizendo? Perseverar é possuir, tomar posse da salvação dia após dia. Porque aquele usurpador, aquele que diz que é dono de direito, mas ele não é de fato, entenda, queridos, ele não vai desistir de você. Se Satanás não vai desistir de você, por favor, não desista você de Deus. Professor, é por isso que no Apocalipse, no capítulo 20, verso 9, na peleja, na grande marcha de todo aquele povo, é Deus que luta, porque a glória de Deus vai destruir eles depois, né? E vai ser lançado no lago. Exatamente, Jorge, exatamente. Queridos amigos, eu sei que vocês têm um monte de pergunta para fazer, eu sei que vocês estão com a mente aí cheia de coisas para falar. Eu peço um pouquinho de licença só para vocês, para eu tentar acabar esse livro de Josué hoje, tá? Eu não sei se eu vou conseguir acabar, mas eu preciso terminar ele hoje. E assim que eu terminar, eu acho que eu vou mais uns 10 minutos, se vocês me derem ali uma licença, até 9h15 mais ou menos, eu acredito que eu termino. Eu agora preciso mostrar para vocês a estrutura do livro de Josué. Para quê? Para que você possa entender como que o livro de Josué faz tanta parte da sua vida e como que ele vai, então, ficar conosco. A estrutura do conteúdo de Josué, ele está no permanecer fiel à obediência à lei de Deus. O que a Bíblia está falando para mim e para você? Quando Deus faz um casamento com o povo de Israel, eles tinham que permanecer obediente à lei de Deus. Deus nunca pede para você ser obediente sem antes ele salvar você. Quando ele salva você através do sangue do Cordeiro, ele então exige a obediência. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, então ele vai dar o poder do Espírito para você ser obediente. Agora, o que acontece com aquele povo? Eu quero ler com vocês o que vai acontecer, tá? Isso aqui mexe com a gente, tá? Capítulo 2 aí do livro de... capítulo 3 do livro de Josué. Olha aí na sua Bíblia. Olha aí, antes deles começarem a conquistar Canaã, olha o que acontece.
capítulo 3, vai aqui acontecer a passagem do povo de Israel pelo rio Jordão. Levantou, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partindo de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando vides a arca da aliança, a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, que haja uma distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Deixa Deus guiar, porque você não sabe o caminho. É isso que ele está dizendo. Deixa Deus guiar, porque você não sabe o caminho. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Deixa Deus guiar o povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começareis a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à bordas das águas do Jordão, parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Verso 11: eis que a arca da aliança, a aliança do Senhor de toda a terra, passa ao Jordão diante de vocês. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando o sacerdote a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão, naquele momento, transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam o mar da Araba, que é o mar salgado, foram de todo cortado. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé, enxuto, e atravessaram o Jordão. Agora, deixa eu explicar um detalhe para vocês. Presta bem atenção. A outra geração do povo de Israel que saiu do Egito não tiveram que passar lá dentro do Mar Vermelho? O que simbolizou aquilo? Se você for lá para o livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 e 2, você vai ver lá que aquilo lá simbolizou para eles o batismo. 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 1 e 2. Diz assim a Bíblia, olha que eu não leio para vocês. Aliás, verso 2. Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Deus tirou o povo do Egito, mas teve que primeiro passar eles por onde? No batismo. Então, passar pelo mar simbolizou o batismo. Agora, tinha uma outra geração que não tinha sido batizada. Antes deles entrarem dentro da terra prometida, qual é o ritual que Deus quer fazer com eles? Também passar pelas águas. Quer herdar a terra prometida? Quer ter o poder de Deus? Tem que passar pelas águas. Se eu estiver falando com alguém aqui que ainda não foi batizado, entenda, você precisa fazer isso o mais rápido possível, porque senão Deus não te dá o poder para você, então, possuir a salvação. Agora, olha que interessante. 12 homens pegaram a Arca da Aliança e ficaram parados no meio do rio. O Rio Jordão, queridos, ele tinha uma largura quase ali de 50, aliás, de quase 300 metros de largura. Ele era muito largo o Rio Jordão. E o Rio Jordão transbordava, era muita água que passava por ele.
Agora, por que é que ele para no meio do rio? Isso é uma pergunta que você talvez ainda não tenha feito essa pergunta. Por que é que ele para lá? Para esperar o povo passar? Não, sabe o que estava acontecendo ali, queridos? Deixa eu explicar agora para vocês. Qual era a divindade dos cananitas que habitavam na Terra Prometida? A divindade deles era o deus Baal, que era o deus das águas, que era o deus que controlava as águas. Quando Deus faz esse milagre, parando com a sua arca no meio do rio, o verdadeiro Deus que vai possuir a terra, o verdadeiro dono da terra, ele estava ali abrindo as águas, mostrando que o poder não está em Baal, o poder está no Deus Todo-Poderoso. Vocês estão entendendo agora por que é que ele para ali no meio das águas? Ele para no meio das águas para mostrar a divindade Amém. satânica que habitava na Terra Prometida. Que quem manda naquele negócio não é Baal, não é Satanás. Quem manda na terra é Deus. Quem manda na salvação é Deus. Quem manda no seu coração é Deus e não Satanás. Você pode escolher ter Satanás no seu coração, mas Deus não vai desistir de lutar por você. Vocês estão entendendo o que é isso? Quando ele para no meio do rio, ele está dizendo assim, o verdadeiro dono que vai possuir aquilo que é de direito, aquilo que realmente é de direito e de fato, chegou. E sabe o que acontece com o povo que habita lá? Ficam tremendo de medo. Lembra que lá em Cades Barneia, quando os 12 espias vão espiar a terra, quem é que fica com medo lá? É o povo que estava lá em Canaã, que estava com medo? Não, quem fica com medo é os 12 espias que ficam, aliás, 10 espias que ficam com medo. Agora, ele não manda 12 espias, ele manda só 2. E só os 2, quando chegam lá, bota terror naquele povo. E o povo fica tremendo de medo. Eles estavam com medo dos espias? Não, estava com medo do Deus dos espias que estava chegando lá. Então, entenda, quando eles estão chegando lá na Terra Prometida, o povo não tinha que temer o Israel, mas tinha que temer o Deus que controlava Israel. Então, quando você for possuir a sua salvação, quando você começar a tomar posse da sua salvação, o diabo tem que temer, é Deus que está em você, e não a irmã Hilda, não o irmão o Jorge, não a irmã Ilma, não o Décio, não o Irineu. O diabo não teme você, ele treme quando ele vê Deus em você. Entendeu? O diabo não tem medo de você, ele treme quando ele vê você de joelho. Ele treme quando ele vê você parado uma hora dessa estudando a Bíblia. Ele treme quando ele vê um negócio desse acontecendo, queridos. Amém. Agora, quando ele olha para você e vê só você, sabe o que acontece, queridos? Ele diz, esse coitado está perdido. Sabe por que ele está perdido? Porque ele não tomou todas as armaduras de Deus. E se ele não tomou todas as armaduras de Deus, eu posso possuir o seu coração. Queridos amigos, não vou continuar o estudo, porque ele vai ser grande mesmo. Não vai dar para terminar. Eu vou parar aqui na travessia do Rio Jordão, só para você entender que quando ele fica parado ali, o verdadeiro dono chegou. Quando o verdadeiro dono, quando o verdadeiro dono chega, Satanás treme. Quando o verdadeiro dono chega e toma conta do seu coração, Satanás treme. Por isso que lá no livro de Mateus, quero ler a última passagem, no capítulo 12, no versículo 29, quando Jesus está falando assim, olha só que interessante. Quando Jesus está falando assim, no capítulo 12 do livro de Mateus, verso 29, quando Jesus está dizendo assim, olha só, diz assim, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não se ajunta, se espalha. Ele está falando, chegou o verdadeiro dono. Se você não me escolher para morar no seu coração, saiba que você já escolheu o diabo na sua vida. Misericórdia. Jesus está dizendo, eu vim para expulsar Satanás, porque ele não é dono de direito e nem de fato. O verdadeiro dono sou eu. E se eu sou o verdadeiro dono, por que você não entrega o seu coração para mim? Por que você não entrega a sua vida para mim? Se eu sou o verdadeiro dono.
Então, Jesus está dizendo, filho, não demora, não demora, porque quanto mais você demorar, Satanás vai achar que manda no seu coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês, queridos. Que possamos cada vez mais entregar a nossa vida a Jesus. Esse estudo ainda, eu tinha muito para lhes dizer hoje, mas ainda vai faltar alguma coisa a mais. Vamos parar aqui, na travessia do Rio Jordão, porque eu quero estudar com vocês aquela velha frase que Josué diz, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Por que ele fala isso? Terça-feira, vou explicar para vocês por que Josué fala, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vamos fazer uma oração? Depois vocês podem fazer perguntas, tá bom? Amém. Querido bom Deus, Pai eterno, que habita nas alturas dos céus. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus já veio a esse mundo e mostrou para o universo que ele é o dono de direito e de fato de todo o universo. E ele hoje possa ser dono de direito e de fato também do nosso coração. Que Satanás não encontre brecha para morar em nós, mas que o Senhor, cada vez mais, possa nos mostrar que o Senhor controla a nossa vida. Pai querido, Pai de amor, abençoe-nos, Senhor Deus. Fica conosco e que cada filho teu, Senhor Deus, possa, acima de tudo, entender que o verdadeiro dono em breve vai voltar para nos buscar. Fica com cada filho teu, Senhor Deus, e perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a